boa noite, Verbo Sapopemba. Vocês estão bem? Glória a Deus, só vai melhorar, sabia? Aleluia. Sabe, essa é uma excelente confissão para você fazer, que só vai melhorar, que as coisas só vão ficar melhores na sua vida. E nós temos respaldo na palavra, você sabia disso? A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Então, irmão, se você está olhando para a sua vida e não está vendo a perfeição, calma, vai ficar melhor. Aleluia, Deus é bom. Você se alegra com isso, irmão? Aleluia, eu estou alegre, irmão. Eu estou alegre porque Deus é bom, sabe? Fazem mais ou menos 12 anos, quase 13 anos que eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. E é maravilhoso ver a quantidade de histórias que o Senhor tem reescrito durante esse tempo, sabe? É maravilhoso ver o cuidado do Senhor com as pessoas que Ele chama para si. Isso é maravilhoso, isso me alegra tanto, irmão. Isso me empolga tanto, sabe? Em entender que Deus, Ele tem um olhar amoroso para a minha vida e para a sua. Aleluia. Sabe, eu não sei como foi a sua vida até aqui, eu não sei como tem sido a sua vida, como foi a sua criação, mas você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que é todo amor. Aleluia. Um Pai que não mede esforços para trazer você para perto, para parar tudo e olhar nos seus olhos e dizer: eu amo você, vai melhorar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu tenho a missão de ministrar para vocês e servi-los com a palavra, e eu queria agradecer vocês. Vocês fazem parte do centro da vontade de Deus para a minha vida. Muito obrigado por me ouvirem. Eu espero estar contribuindo com a sua chamada, com a sua vida em Cristo, amém? Glória a Deus. Eu queria agradecer também ao pastor Dedé pela oportunidade, eu sei que ele vai estar assistindo aí em algum momento. Muito obrigado pela confiança. E eu queria começar, irmãos, falando um pouquinho a respeito de nós, como nós somos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, o apóstolo Paulo, quando vai falar aos irmãos ali daquela igreja, ele fala algo muito interessante que nos define de fato. Ele diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele fala: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é importante? Porque a gente começa a entender que nós não somos uma coisa só. Existem dimensões em nós. Quais são essas dimensões? Aqui no texto, o apóstolo Paulo está explicando que nós temos um espírito, alma e corpo. Então são no mínimo 3 dimensões. Tem alguns irmãos, algumas denominações que acreditam que são apenas 2, que alma e espírito são tudo a mesma coisa, e o corpo. Mas nós do Verbo da Vida, baseado nas escrituras que eu acabei de ler, a gente acredita que são essas 3 dimensões. Que nós somos um espírito, nós temos uma alma, que seriam as nossas emoções, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, e nós habitamos num corpo. E é importante a gente distinguir essas dimensões, entender a respeito dessas dimensões, porque senão, tudo que chega para nós como sentimento, pensamento, informação, a gente acaba acreditando que é tudo uma coisa só. Mas quando a gente entende que existem, no mínimo, 3 locais distintos para a gente receber essas informações, esses pensamentos, essas emoções, a gente começa a entender que, opa, calma aí, de onde está vindo essa informação que eu estou pensando, essa emoção, esse sentimento? Está vindo do meu espírito, está vindo da minha alma, do meu racional, das minhas emoções, do meu intelecto, ou está vindo da minha carne? A Bíblia diz que, de fato, nós precisamos fazer algumas coisas com esses 3 elementos que nos compõem. Eu quero ler com vocês ali em Romanos capítulo 12, verso 1.
Apóstolo Paulo também, falando ali aos irmãos da igreja em Roma, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós precisamos fazer algo com o nosso corpo, que é apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos cuidar do nosso corpo, que nós precisamos de fato pegar as vontades que muitas vezes vêm da nossa carne e apresentar ao Senhor e sujeitá-las ao Senhor. Então, por exemplo, quando você está dirigindo um carro e alguém vem e te fecha no trânsito, alguma coisa, você tem um instinto natural que vem da sua carne de rebater, de discutir, de brigar, de ir para cima, ou até mesmo tentar se defender daquela pressão, daquela sensação que você está sentindo por alguém ter te fechado, por alguém ter até batido no seu carro. Isso vem da sua carne. Então nós precisamos pegar essas vontades, isso que está vindo da nossa carne, e apresentar ao Senhor e sujeitar ao Senhor. Como que nós fazemos isso? Fazendo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Por exemplo, a Bíblia não diz que nós devemos brigar no trânsito. Então, uma vez que nós refreamos esse desejo que está vindo na nossa carne, de ir lá brigar, de gritar, de xingar, nós estamos então obedecendo ao Senhor. Nós estamos de fato colocando a nossa carne no lugar certo. Falar, não, você não vai tomar a decisão nessa situação. Eu decido algo diferente do que a minha carne, do que o meu instinto natural quer. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz aqui no verso 2, no versículo 2, ele diz que nós não deveríamos nos conformar com este século. O que o apóstolo estava dizendo era basicamente o seguinte: ele estava dizendo que existe uma forma que o mundo ou o século tenta imprimir nas pessoas. Existem pensamentos, existem ideais, existem ideologias que o século atual que nós estamos, eles têm, e ele tenta imprimir dentro das pessoas. E o apóstolo aqui ele está dizendo que nós não deveríamos tomar essa forma. Quando ele diz nós não vos conformeis, não é simplesmente você andar conformado, ou seja, realmente é assim, a vida é desse jeito, não é isso. Mas é de fato essa palavra, quer dizer, não tome a forma que está acontecendo no mundo, que está acontecendo nesse século. E ele diz que para isso acontecer, para você evitar de tomar essa forma, você precisa fazer algo, que é transformar você mesmo pela renovação da mente. E isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque a nossa mente, desde que nós nascemos, ela vem recebendo instruções, ela vem sendo educada pela nossa criação, pelas experiências que nós temos, por aquilo que nós estudamos. Então você aprende na escola coisas, você aprende na sua família, com seus amigos. A sua mente, desde que você nasceu aqui nessa terra, ela tem recebido um monte de registros. E nem sempre esses registros são bons. Muitas vezes você aprende com exemplos ruins, e para você aquilo é natural. Por quê? Porque você viveu aquilo e para aquele contexto era natural. Por exemplo, uma pessoa que nasce geralmente numa família onde tem muitas pessoas que bebem bebida alcoólica, muitas pessoas que fumam, ela acaba entendendo que aquilo ali é natural, que todo mundo está fazendo. Então, a tendência dessa pessoa a seguir esses pensamentos e esses registros é muito grande, porque ela viu ali como natural a sua vida inteira. Agora, para que a gente não venha a continuar exemplos ruins, a gente precisa fazer a renovação da nossa mente. E como que a gente faz isso? A renovação da nossa mente é
você experimentar da palavra de Deus. Você ler a Bíblia, você meditar na Bíblia e você ter experiências com o Senhor. Esses dois pilares, eles vão fazer com que a sua mente agora comece a ter novos registros. Então você vai para a palavra e você vai ver coisas que muitas vezes vão confrontar aquilo que você tinha como verdade. Por exemplo, talvez, vou seguir o exemplo do álcool aqui. Talvez você passou a vida inteira vendo a sua família tomando todas ali em festa, curtindo e bebendo e caindo e vomitando, e para você aquele registro está natural. Aquilo não te escandaliza, aquilo para você não é algo errado, algo ruim, porque você viu a vida inteira. Agora, quando a gente vai para a palavra diz que nós não deveríamos nos embriagar com vinho, mas que ao contrário de você se entorpecer ali com bebida alcoólica, você deveria se encher do Espírito Santo. Então, a gente começa a ir para a palavra, ler a palavra, pensar a respeito da palavra, experimentar com Deus a palavra, e então você começa a mudar o que você achava que era normal, o que você achava que era natural, o que para você estava tudo bem, você vai começar a perceber que para a ótica de Deus não está tudo bem, precisa haver uma mudança. E eu gosto muito de falar desse tema porque existem alguns tabus que acontecem. Um tabu que muitas pessoas acham, que acontece, é que quando você se converte, você automaticamente passa por um processo de purificação, e a partir daquele momento você não vai ter mais nenhum pensamento errado, você não vai ter nenhum registro mais que seja ruim. Você se converteu, então no primeiro dia você já tem que largar tudo que você estava fazendo de errado, que não vai contra a palavra, que vai contra a palavra de Deus, simplesmente porque você aceitou a Jesus. Mas sabe, esse não é o processo. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que o nosso espírito é recriado. Quem nós somos de verdade ganha uma nova vida. Então, o nosso espírito, ele fica pronto no Senhor. Agora, a nossa carne, nós vamos ter que sujeitá-la ainda. E a nossa mente vai passar por um processo de purificação, um processo de renovação da nossa mente. E que ninguém, tirando você mesmo, tem o poder de fazer por você. Ninguém vai conseguir te ajudar a renovar a sua mente. Isso é algo que você precisa fazer junto à palavra, junto ao Espírito Santo, que vai habitar com você a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor. Mas esse processo, ele é individual. E esse processo, por ser individual, ele vai muitas vezes acontecer em velocidades diferentes. Então, muitas vezes a gente vai ver pessoas que aceitaram Jesus e que em uma semana já largaram vícios que estavam a vida inteira. Mas a gente também vai ver pessoas que aceitaram a Jesus e que vão passar algum tempo mais se libertando dessas coisas, renovando a sua mente, aprendendo com a palavra. E está tudo bem. A gente não está aqui para nos compararmos uns com os outros. O que a gente precisa fazer é olhar para o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós devemos ser iguais a Cristo, nós devemos imitar a Cristo. E na minha jornada eu vou me corrigindo, renovando a minha mente, melhorando, até que eu fique o mais próximo de Cristo possível. Amém? Glória a Deus. Esse processo de renovação da mente, ele é necessário para todos. Não é algo específico de alguém que nasceu de novo recentemente. Isso é algo contínuo. A nossa vida inteira você vai precisar renovar a sua mente. Se você tiver 5, 10, 15, 20 anos de cristianismo, de palavra, 30, 40, você vai precisar continuar renovando a sua mente. Porque você não saiu do mundo. Você está aqui. Você continua trabalhando, você continua estudando, você continua se relacionando com pessoas, você continua vendo notícias, você continua sendo afetado muitas vezes por registros, novamente, que não são a verdade da palavra.
Então, se você liga, por exemplo, no jornal pela manhã, você vai ver que a economia está ruim, que vai ter falta, que vai ter escassez, que a crise está aí, que o dólar está flutuando, que os investidores estão tirando dinheiro do país. Isso vai gerar uma impressão em você, vai gerar um registro, muitas vezes, de medo, de insegurança. Mas aí vem o processo de renovação da palavra, porque a gente vai ter contato com essas coisas, porque nós estamos aqui na terra, mas nós vamos também olhar para o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. E se a Bíblia está dizendo algo diferente, nós como cristãos devemos ficar com o que a Bíblia diz. Aleluia. E esse processo, irmãos, é algo maravilhoso que te habilita a viver coisas que, se você não renovasse a sua mente, você não viveria. E eu queria rapidamente aqui ler um texto que está lá em Atos capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos aqui. Se você quiser me acompanhar, fica à vontade, senão vai estar aparecendo aqui na tela. Atos capítulo 10. Antes de começar a leitura, eu vou contextualizar um pouquinho. A gente vai ler aqui a respeito da história de Pedro. Eu já falo o versículo, tá? A gente vai ler aqui a respeito da história de Pedro. Nesse momento aqui da história, Pedro já havia passado pelo batismo do Espírito Santo, que ocorre em Atos, no início do livro. Ele já havia tido experiências como conversão de mais de 3.000 pessoas. Ele já havia curado muitas pessoas. Ele estava ali meio que à frente da igreja. As pessoas se reuniam e tinham ele como um dos principais dentre os discípulos de Jesus que estavam ali. Pedro era uma pessoa que já estava vivendo muitas coisas maravilhosas. E aí, em Atos 10, no verso 1 a 8, eu vou só parafrasear aqui o que acontece, se você quiser pode acompanhar aí. Começa a história contando um pouquinho a respeito de Cornélio. Cornélio, a Bíblia diz que era um homem piedoso, um homem temente ao Senhor, um homem que tinha ali um temor a Deus, ele tinha um afeto, digamos assim, a Deus, mas ele não era um homem judeu, ele não era um homem que vinha da linhagem ali dos hebreus, ele não era alguém que tinha aliança com o Senhor, ele era um homem que temia a Deus, mas ele não tinha aliança, era um povo diferente do povo judeu. E nesses primeiros versos, Cornélio tem uma visão de um anjo aparecendo para ele e dizendo o seguinte: Cornélio, as suas orações, as suas súplicas têm chegado a Deus com um cheiro suave. Então, eu quero que você busque na casa de uma pessoa chamada Simão o Curtidor, uma pessoa chamada Pedro. Eu quero que você traga essa pessoa para perto de você. Quero que você vá buscar ele lá. Isso acontece do 1 ao 8. E aí no 9... começa a contar o que estava acontecendo nesse outro lado da história, onde Pedro estava, na casa desse Simão Curtidor. Verso 9. A Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, ali próximo da hora do almoço. A hora sexta era mais ou menos ao meio-dia, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Toda vez que você ouvir esse termo êxtase na Bíblia, é uma visão aberta. Ou seja, ele estava realmente vendo ali como eu estou vendo vocês, como você está me vendo. Aconteceu então esse êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele, dizendo o seguinte: levanta-te, Pedro, mata e come os animais que estavam ali naquele lençol. Mas Pedro replicou, dizendo assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Isso aconteceu por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, Pedro teve essa visão de um lençol com um monte de animais e ele responde àquela voz, por quê? Porque os judeus, eles têm alguns costumes
de não comer algumas coisas, não comer comidas que não são puras. Se a gente vai pegar os primeiros livros da Bíblia, a gente vai ver que Deus, por amor ao povo, designou alguns cuidados. Então eles não podem comer comida, por exemplo, porco, camarão, essas coisas não podem comer. Existe uma série de regras para o povo judeu que Deus instituiu lá no início, na velha aliança. E Pedro, conhecendo isso, ele replica aquela voz. Ele fala, não, nunca comi coisa comum e imunda, eu não vou comer. E aquela voz retorna para ele, fala, olha, você não pode considerar impuro ou comum aquilo que Deus purificou. E aí o que acontece? No verso 17 a Bíblia diz o seguinte, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, está aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, e nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem vocês buscam? Aqui viestes. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, ou seja, os próprios judeus reconheciam, esse cara não tem aliança com a gente, mas ele é uma boa pessoa. Foi instruído por um santo anjo para te chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Então Pedro, ele estava fazendo algo ali naquele momento que era meditar no que ele tinha acabado de ouvir. Ele tinha tido uma experiência com Deus. Deus mostrou ele em visão alguns alimentos que ele ainda considerava como impuro. Ele ainda considerava como alimentos errados. E Deus estava instruindo ele, falou, olha, tudo aquilo que eu purifiquei não é mais comum, não é mais impuro. E Pedro, pensando a respeito dessas coisas, meditando nisso, esses homens chegam e ele decide então ir até a casa de Cornélio. Então, nos versos seguintes, Pedro desce até a casa de Cornélio, Cornélio recebe ele com uma honra descabida, digamos assim. Quando ele chega, Cornélio se ajoelha, se prostra no chão como se ele fosse uma realeza. Pedro o interrompe e diz, ele, por favor, não faça isso, eu sou homem como você. E aí algo interessante que acontece. No verso 27, a Bíblia diz o seguinte, falando com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos. Pedro entrou na casa de Cornélio e encontrou muitos reunidos, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois por que razão me mandaste chamar aqui? Olha que interessante, em nenhum momento Deus disse naquela visão para Pedro que o que ele estava vendo ali era uma simbologia, uma analogia de homens, de pessoas. Mas Pedro, por ter contato com aquela experiência com o Senhor e meditar naquela experiência com o Senhor, Pedro entende então o que Deus estava falando com aquela visão. Deus estava falando para ele, você está ainda com pensamentos antigos, você está pensando como a lei ordenava. Você estava pensando numa dispensação que não é mais que você está na graça. Agora, o que eu purifico, você não tem a autoridade de dizer que não é digno. Aleluia. E Pedro então teve que passar por esse processo de renovar a sua mente, se submeter àquilo que a palavra de Deus ordenou para ele fazer. Então quando ele chega nessa casa, ele conversa com as pessoas, ele diz, olha, não era para eu estar aqui, mas Deus me mandou, Deus disse que eu estava errado, por que vocês me chamaram?
E aí, a partir daquele verso ali para frente, Cornélio explica para ele o que aconteceu, explica a visão, e é algo interessante que eu vejo, que Cornélio, ao final do texto ali, no verso, se eu não me engano, 33, ele diz o seguinte, depois de contar a visão: portanto, sem demora, eu mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Aleluia! O que Deus estava fazendo era algo maravilhoso. Ele estava com um homem que era tido muitas vezes como impuro, muitas vezes como indigno. Ele estava tratando, ele estava se relacionando, ele estava se aproximando, ele estava fazendo com que aquele homem se tornasse um multiplicador, porque a Bíblia diz que Cornélio chamou muitos e haviam muitos reunidos na sua casa. E do outro lado da história, o Senhor estava trabalhando com Pedro, fazendo com que ele renovasse a mente dele, que ele deixasse preconceitos e preceitos que ele tinha ouvido muitas vezes, para que algo extraordinário pudesse acontecer. Aleluia, glória a Deus, sabe? Então, quando a gente continua lendo o texto aqui, do verso 34 a 46, eu vou resumir porque o tempo já foi, mas Paulo basicamente fala a respeito das boas novas para aquele povo, para aquele público que estava ali, reunido naquela casa. Ele fala sobre como Jesus veio, como ele era o Cristo, enviado do Senhor, como ele padeceu, como ao terceiro dia foi ressurreto, e como ele é o caminho para a salvação. Pedro fala a respeito das boas novas para esse público que estava ali. E algo interessante acontece. Eu quero ler com vocês esse algo que acontece. A partir do verso 44. A Bíblia diz o seguinte: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, as pessoas que haviam vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, o que estava acontecendo ali é que aquela pequena reunião de pessoas na casa de Cornélio havia sido batizada com o Espírito Santo. Eles estavam falando em outras línguas, eles tinham acabado de ser revestidos de poder durante uma ministração de Pedro, que nunca teria acontecido se ele não tivesse deixado a mente dele ser renovada. Aleluia! Sabe, e isso me demonstra como é sério o que Paulo diz lá em Romanos 12:2, que se nós não nos transformamos pela renovação da nossa mente, a gente não vai ter capacidade de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, Deus tem uma boa, uma agradável, uma perfeita vontade para a minha vida e para a sua. Deus, ele tem coisas maravilhosas que é para nós experimentarmos, como Pedro estava experimentando, a partir daquele pequeno discurso, falando do que Jesus veio para fazer. Ele viu pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Coisa maravilhosa, irmão, simplesmente porque se deixou renovar a sua mente. E talvez a gente tenha aquele pensamento, né? Mas Pedro já estava muito experimentado com Deus. Ele precisava também renovar a mente. Aleluia, sabe? Isso é algo que nós precisamos fazer com frequência, irmãos. Nós precisamos pegar a palavra, examinar a palavra, ler a palavra, pedir ao Senhor que nos revele as Escrituras, meditar naquilo que nós estamos lendo, até que a nossa mente entenda que é mais verdade o que está na palavra do que ela vem aprendendo nesse mundo. Sabe? É um trabalho contínuo, irmãos, que nós precisamos fazer. E que, novamente, só você pode fazer por você. E está tudo bem a velocidade que você tem para fazer isso. A velocidade que você está fazendo isso, está tudo bem. Deus, ele não está como um garotinho ansioso, querendo que você, no dia seguinte, já esteja pronto. Deus está com você no processo, na jornada. Deus, ele só espera que você abra os seus olhos e entenda que existe um companheiro nessa jornada.
E esse companheiro, ele vai te guiar ao caminho certo. Esse companheiro vai guiar exatamente você ao que você precisa renovar, ao que você precisa tirar os pensamentos, as ideias que você vem aprendendo até então do mundo e que são contrárias às Escrituras. Deus, ele é especialista em nos convencer, em revelar para nós a sua verdade. Se a gente é humilde o suficiente para aprender dele, a gente vai viver experiências maravilhosas com o Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, para isso a gente precisa dedicar tempo. A gente precisa ser intencional. A gente não pode achar que essas coisas vão acontecer por acaso. Sabe, nesse mesmo texto que a gente viu, Pedro, ele não estava simplesmente vivendo a vida dele. Ele parou e ele estava meditando no que ele havia ouvido e visto do Senhor. Ele meditou naquilo que ele tinha recebido de informações agora da palavra. E ele começou a perceber, a entender, falar: eu estou pensando errado, eu estou com uma antiga visão, eu preciso renovar a minha mente. Então ele chegou num bom entendimento. E esse processo é interessante porque muitas vezes a gente pode cair novamente em coisas que a gente já tinha trabalhado com o Senhor. Alguns textos para frente, eu não vou ler agora, mas tem uma situação específica em que Paulo estava conduzindo uma missão evangelística. Ele estava falando aos gentios, às pessoas que não eram judias, ou da tribo ali de Israel. E Paulo, ele chega e ele tem um comportamento preconceituoso. E então Paulo vai, repreende Pedro e fala: Pedro, não, cara, está errado. Você estava agindo normal, agora chegaram judeus aqui e você está agindo diferente. E por que eu acho maravilhoso? Porque a Bíblia não esconde isso. Sabe, porque se a gente vê as estratégias de marketing naturais, você vai perceber que a gente tem que enaltecer a pessoa. Você vai mostrar que a pessoa é a referência, a pessoa é a autoridade no assunto. Mas o nosso Senhor, ele tem a sua própria forma de convencimento. E ele não esconde que os homens que ele escolheu para desempenharem grandes missões, eles vão ter erros. Eles vão precisar aprender de novo. Eles vão precisar ser humildes de pedir perdão e falar: eu errei, Senhor, eu quero voltar ao lugar onde eu estava. Mas tudo começa desse lugar de humildade, entender que Deus, ele é mais sábio que nós. E se ele disse, é verdade, vai acontecer. Aleluia. Você recebeu algo bom essa noite? Glória a Deus. Eu acho que eu estourei o tempo, então quero orar por vocês. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que ela ecoe na nossa mente e no nosso coração, Pai. Que essas palavras que caíram ao nosso coração, Pai, elas germinem e frutifiquem, Pai. Que nós venhamos a experimentar, Senhor, de fato, a sua presença contínua conosco e o seu processo de renovação da mente, Pai. Nós queremos, Pai, ser humildes o suficiente para entender que o Senhor é mais sábio, que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E nós humildemente entendemos e aceitamos a sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Eu agradeço por eles retornando para suas casas em paz, em segurança. Obrigado por uma semana poderosa e repleta da sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmão, muito obrigado, vá em paz, praticando a palavra.